Achei que estava na hora de essa classe ter alguma classe. Hoje em dia, na verdade, os cientistas são gente bastante formal. É muito raro ver um cientista vestido assim. Mas no século XIX, não era raro palestras formais proferidas por cientistas vestidos a rigor. Em nenhum outro lugar isso era mais verdade do que na famosa Royal Institution. Tenho aqui um quadro que foi feito em meados do século XIX. Esta palestra foi imortalizada num quadro porque contou com a presença do Príncipe de Gales. O Príncipe de Gales, que era no fim o Príncipe da Royal Institution, provavelmente um desses aí na primeira fila. Mas a razão pela qual essa palestra merece ser lembrada hoje não é devido à presença do Príncipe de Gales, mas sim pelo fato dela ter sido proferida por Michael Faraday. De fato, foi uma palestra como essa há quase 200 anos que o jovem Michael Faraday ficou tão arrebatado com a ciência que decidiu abandonar uma promissora carreira de aprendiz de encadernador. Mas nessa série de palestras, houve um homem que causou uma impressão duradoura com toda a tradição. Seu nome era Charles Wheatstone, e ele foi uma figura importante no esforço de fazer da eletricidade algo prático. Este é o nosso assunto de hoje. Os parafusos e porcas que mantêm unidas as complexas maquinárias do mundo moderno não são mais importantes na história da civilização que os simples cursos d'água. O controle e o aproveitamento do fluxo de água foi um ingrediente crítico no desenvolvimento da civilização. Não foi por acidente que as mais antigas civilizações se desenvolveram ao longo das margens dos grandes rios, o Nilo, o Tigre, o Eufrates, os grandes circuitos aquáticos da natureza. Para florescer, toda a sociedade precisou desenvolver os meios de manipular, controlar e distribuir o fluxo de água, na irrigação, na drenagem de pântanos e no desenvolvimento das cidades. Assim como todos os caminhos levavam a Roma, também a Roma se dirigia a uma engenhosa rede de aquedutos. O Império sobreviveu tanto tempo quanto esse aqueduto, até certo ponto porque os aquedutos traziam água potável das colinas de Albano. Naquela época, esses complexos circuitos de canos que distribuíam água aos banhos públicos, edificações e fontes da cidade eram surpreendentemente requintados. Mas só no século passado, uma nova tecnologia de fluxo começou a se desenvolver: a eletricidade. Inventores como Thomas Edison descobriram maneiras de manipular as correntes elétricas para acender lâmpadas nas casas e para levar pontos e traços a lugares distantes através de fios. Também encontraram maneiras de produzir e distribuir a eletricidade em redes cada vez mais complexas. Mas desde a época em que a estação de iluminação de Edison constituía a primeira usina de energia do mundo, os técnicos desenvolveram maneiras muito mais sutis de usar o fluxo de eletricidade. Hoje, um único chip de computador contém um circuito elétrico tão complexo quanto o mapa de toda uma cidade. E, em princípio, a própria existência de uma grande cidade como Los Angeles depende de uma grande quantidade desses circuitos. Los Angeles é, naturalmente, muito mais do que uma autoestrada. Mas sem um milagre de engenharia, ela não seria mais que um vilarejo empoeirado entre o deserto e o mar. Esse milagre é o Departamento Metropolitano de Águas. Projetando circuitos aquáticos ou elétricos, o departamento controla o fluxo das correntes. 163 mil metros cúbicos de água por hora fluem através do aqueduto do rio Colorado em direção da bacia de Los Angeles.
1,3 ampere de corrente elétrica flui através desse fio de cobre. Assim como a água torna possível a vida, o fluxo de eletricidade torna possível a luz. A intensidade da luz depende da intensidade da corrente, que é medida em amperes. 1 ampere é 1 coulomb de carga elétrica por segundo fluindo através de um circuito. Em outras palavras, a corrente elétrica I é a vazão do fluxo da carga elétrica, Q. Em qualquer momento, essa corrente é a mesma em todo o fio, pois a carga elétrica, assim como a água, não é criada nem destruída ao longo do curso. Ela simplesmente se mantém fluindo. Enquanto os rios correm há milhares de anos, a eletricidade foi basicamente um campo estático até 1800. Foi nesse ano que Alessandro Volta deu um passo à frente e inventou a bateria. Essa nova fonte de energia, a pilha voltaica, possibilitou um fluxo contínuo de eletricidade e abriu as comportas do progresso. Com elas, Sir Humphrey Davy logo extrairia metais novos e brilhantes, sódio e potássio, dos sais comuns soda e potassa. Poucos anos depois, Hans Christian Ørsted desviaria uma agulha magnética utilizando apenas a corrente de uma pilha voltaica, descobrindo assim o eletromagnetismo. Mais tarde, no século XIX, Thomas Edison utilizou o fluxo contínuo da corrente elétrica produzida por uma pilha voltaica para desenvolver a primeira lâmpada elétrica. Ele utilizou também essa corrente para aperfeiçoar um aparelho inventado por outras pessoas, o telégrafo. Muito antes, Carl Friedrich Gauss observara o potencial embutido na experiência do desvio da agulha da bússola de Ørsted. Um interruptor elétrico ligado num certo local poderia fazer um ímã se mover em outro lugar. Logo outros chegariam à mesma conclusão. O telégrafo concretizava a promessa de comunicações a longa distância quase instantâneas. Mas no início, a promessa de chamadas a longa distância não durou muito. Depois de percorrer uns poucos quilômetros, o sinal era muito fraco para ativar o dispositivo magnético. Esse problema foi resolvido por Charles Whetstone, um fabricante de instrumentos musicais e estudante de acústica. Ele encontraria a solução desse dilema nos escritos quase ininteligíveis de um obscuro professor alemão chamado Georg Simon Ohm. O que Ohm previra com o raciocínio matemático abstrato, Whetstone demonstrou através de experiências. O sinal pode ser mantido na mesma intensidade se a voltagem for aumentada na mesma proporção do aumento da distância. Whetstone comprovou a lei conhecida como a lei de Ohm. Para fazer uma corrente fluir através de um material condutor, é necessária uma voltagem. A corrente é sempre proporcional à voltagem. A constante de proporcionalidade